Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Juliana, boa noite, Diana, boa noite, Patrícia, boa noite, Joana, boa noite, Cassinha. Vou falando aqui, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu não estou dando conta de falar os nomes. Entrando, graças a Deus, todos aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe, ilumine vocês, que essa noite seja bem proveitosa para todos. Quero depois já deixar alguns recadinhos aqui antes da gente começar. Primeiro lugar, agradecer a todos vocês que me enviaram recado, agradecendo, achando que a gente está fazendo um trabalho legal, sensibilizando sobre o transtorno de déficit de atenção, colocando apenas uma sementinha aí. Então, obrigada pelo carinho, pelos recadinhos, eu adoro. Vou começar a postar agora, a partir de amanhã, os recadinhos, que, nossa, deixa meu coração muito feliz, né, desses elogios, dessa troca de energia que vocês tanto fazem aqui comigo. Outra coisa, o certificado aqui, né, da nossa maratona. A partir de quinta-feira, creio que eu já consigo enviar para todo mundo, tá? Mas até sexta-feira todos estarão com os certificados. Quem não fez inscrição pelo Simpla não consegue receber certificado, porque a gente teve muitas inscrições, graças a Deus, então vai ser automático pelo Simpla. Então você tem que fazer inscrição no Simpla para receber o certificado, tá bom? Outro recadinho. Todas as lives que a gente está fazendo, a gente está deixando gravado aqui, mas sei que depois, né, vem muita coisa, acaba perdendo, né? Então, todas as lives que estão acontecendo na maratona está no YouTube também, lá no canal Dislexia, TDAH, Amor de Mãe. Pessoal, vai lá, segue, curte, né? Seja um seguidor lá, que sempre tem coisa boa lá, sempre eu faço eventos lá também. E agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão aí na minha caminhada, me ensinando, me ajudando, me incentivando por estar aqui, tá bom? Então vamos lá, acho que eu falei demais, vamos ver se a minha querida já entrou, que ela já entrou. Então acho que eu falei todos os recadinhos. Vão compartilhando aí, avisando o pessoal que estamos começando nossa live. Então vamos lá, coloquem aí de onde vocês são, né? Que profissão, são professores, são estudantes. Oba! Rose, linda! Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Vocês não sabem que alegria falar com essa mulher. Eu adoro ela. E tem um espetáculo de filha que, ó, meu Deus, dá vontade de morder. Samantha, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar com você. Eu te admiro demais e esse tipo de projeto me encanta, não só pela beleza, mas pelo alcance que ele tem. Então, muito obrigada de coração por essa oportunidade. Imagina, eu tô falando, né? Todo assim, uma maratona de live aí que a gente tá desde segunda, vai até amanhã, que é o fechamento do Dr. Clay. Eu penso muito, né, na sensibilização que todo mundo agora, né, tá falando essa semana da importância, né, da sensibilização, da conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção.
Mas eu peço a todos assim que continue sendo sensibilizados, que continue com essa conscientização em todos os cantos, né, Rô? Porque é o que a gente precisa, buscar conhecimento baseado na ciência, buscar conscientizar a educação, conscientizar as famílias. Então assim, é o meu objetivo. Não faço nada muito grandioso, mas o pouquinho que eu faço é muito com muito amor, com muita parceria que eu tenho com você, com outros profissionais, e assim, que Deus abençoe muito a todo mundo. Então eu só tenho que agradecer mesmo e por estar aqui com a gente. Rô, queria assim, já começar, né, já te começando a abusar de você, falando de você, quem é você, pro pessoal assim que está entrando. Eu sou a Rose, sou pedagoga de Uhum. formação com muito orgulho, sou psicopedagoga, sou mestre em educação na saúde e na adolescência, na infância, e tenho trabalhado com o tema do TDAH desde a minha época de professora, depois publicando materiais de orientação técnica e também didáticos, e na formação de professores para que esse tema chegue na sala de aula e a gente consiga transformar o ambiente escolar para que ele seja mais inclusivo para as nossas crianças e jovens. É, muito importante. É um peso enorme hoje a sua responsabilidade aqui, por isso que Verdade. quando eu pensei nesse tema, é você, né? Por toda a sua trajetória. E falando na trajetória, para quem ainda está entrando, tal, nós vamos falar hoje do transtorno de déficit de atenção dentro da escola e as estratégias para a sala de aula. Eu queria, nesse tema, né, pensando em, assim, a gente ter essa reflexão, pensar em divulgar a informação, né, como na sua prática, né, como que foi, na sua prática, atuar com essas estratégias em sala de aula? Com as Acho que o pessoas com transtorno de déficit de sim. atenção, né? Acho que o primeiro grande desafio é a gente mudar nossa concepção, né, em relação a essas crianças, esses jovens, de que eles são como quaisquer outros, um aluno como qualquer outro, uma aluna como qualquer outra, e a gente precisa ter sensibilidade para entender que ele aprende de um jeito diferente, num tempo diferente. Se a gente tiver essa sensibilidade, a gente já tem um primeiro bom passo, que é um acolhimento do aluno, e isso nos favorece o vínculo. E aí a gente vai aprendendo com ele a quais estratégias ele responde melhor. Por isso que você disse uma coisa agora na abertura que é fundamental, né? A gente embasar nossa prática em ciência. Então, antes de tudo, a gente tem que estudar. A gente tem que buscar, a gente tem que ler, a gente tem que participar de lives que a Samantha promove. A gente tem que ir atrás do conhecimento para entender o que é o TDAH, como é que são essas crianças, qual que é a manifestação. Porque senão a gente corre naquele perigo, né, Samantha, de que todo mundo tem TDAH. As crianças todas têm TDAH, são todas hiperativas, e aí isso banaliza demais o diagnóstico, né? Fica um descuido e muitos questionamentos, inclusive, né? Ah, será que isso não é inventado? Será que é isso mesmo? Enquanto tem criança e jovem sofrendo. Então, a gente precisa estudar, se aprimorar, para trazer para a sala de aula estratégias que não vão ser nada de outro mundo, mas a gente tem que estar sempre perto do aluno para perceber a qual estratégia ele vai responder melhor, a qual manejo de sala de aula ele vai conseguir focar mais atenção, ele vai conseguir se concentrar melhor. Isso a gente vai aprendendo no exercício do dia a dia, né? Eu fico muito preocupada, sabe, Rô, com os mitos, né, eu falo de dicas mirabolantes, né, de várias pessoas que vêm aqui em rede social e que acham que isso vai modificar, que vai ser o salvador da pátria, né? Que não é bem assim, né? Porque somos únicos, a gente traz uma história, né? Até Sim. agora, às 5 horas, nós falamos muito com uma neuropsicóloga sobre avaliação neuropsicológica, né? Que ela vai sinalizar para onde vamos, né? Sim. Então, a gente tem que realmente estar baseado na ciência. Assim, quando eu propus montar esse projeto para divulgar a informação, a minha preocupação sempre foi essa. Por isso que eu voltei para a universidade com quase 48 anos, para realmente saber até onde eu posso falar, até onde eu posso buscar
e passar informação sem achismo. Essa é a minha preocupação. Muitas vezes eu não estou em alguns lugares porque eu não acredito nesses lugares, né? Então eu estou num propósito de busca de informação e jogar essa sementinha para vocês, professores, famílias, que são tão importantes nesse processo, informações baseadas na ciência. Não, não é balela o que a gente está falando, né, Rô? É a verdade, né? Sem Sim. achismo, porque E é muita perfumaria por aí, né? A gente fica muito, eu fico muito preocupada, muitas vezes, né? É muita sim. perfumaria. Mas falando na parte, a gente sabe assim, o transtorno de atenção tem a parte genética, né, que ela traz. Mas e o meio ambiente? O que é mais importante nesse percurso, Rô? Então, é uma combinação, né, de fatores genéticos e ambientais. E aí que entra um papel fundamental da escola, como um ambiente que pode ser um fator de proteção, mas nem sempre é. Por isso que a gente precisa se aprimorar, precisa buscar repertório, ter estratégias, conhecer o que existe, porque cada aluno, cada criança, cada jovem vai precisar de uma estratégia diferente. Então, se a gente fica com um repertório muito limitado, você fala, ah, não funciona. E não é, às vezes, aquele perfil de aluno precisa de outra estratégia. E aí a escola, ela pode ser um ambiente que, em primeiro lugar, vai trazer essa estruturação para a criança, porque se a gente sabe que tem componente genético, às vezes essa falta de rotina, uma certa desorganização, pode também acontecer no ambiente familiar. Então a escola pode ser um outro ambiente que vai oferecer para essa criança, para esse jovem, uma estruturação, um ambiente organizado, uma rotina, afeto, motivação, e vai ser então esse fator de proteção, além das estratégias que o professor, tendo conhecimento, vai implementar em sala de aula para mostrar para essa criança e para esse jovem que ele não é burro, que ele não é pior do que ninguém, mas que cada um aprende de um jeito. E isso vai ser um exercício bem importante para todo mundo. Porque afinal de contas, o TDAH também, a gente sabe que eles têm uma inteligência muitas vezes na média ou acima da média. É até um critério diagnóstico, né? Essa questão. Então, às vezes passa despercebido, você fala, mas será que é isso mesmo? Porque ele é tão inteligente, tem umas sacadas incríveis, é muito bom em comunicação, né? Mas se distrai muito facilmente. Será que é a geração, né? A geração que fica nas telas? Será que é esse o problema? Pode ser, né? A gente sabe que o ambiente também favorece, mas o ambiente também pode favorecer para o bem, trazendo manejo, né, para essa criança, para esse jovem e para esse adulto, ter um desempenho mais adequado, mais favorável, né, pensando sempre no impacto na vida dessa pessoa, no impacto não só na escola, mas na vida. Como que esse comportamento que é apresentado ali em sala de aula, como que eu posso ajudar essa criança ou esse jovem para que ele consiga ter mais foco de atenção, aprender, né, da forma como a gente está ensinando, quais estratégias que a gente vai mudar, e a gente vai falar sobre várias hoje, né, Samantha? Mas acho que o primordial é isso, a gente saber que existem muitas estratégias e o repertório tem que ser muito amplo, para a gente poder dar conta de entender o que vai funcionar para cada um. A gente tem que parar um pouquinho de rótulo, né? A gente tem que achar o porquê daquilo, né? Eu posso dizer que meu filho, quando mais todo mundo precisava entender todo aquele comportamento hiperativo, até agressivo, porque realmente ele passou isso em sala de aula, né? Uma criança dócil ficar agressiva de uma hora para outra. Ninguém sabia, ninguém entendia e só massacrava, só rotulava, né? Ele é o barulhento, ele é o briguento e ninguém entendia tudo isso. E eu demorei para entender, mesmo sendo da educação, eu demorei para entender até procurar uma coordenadora maravilhosa de uma escola que me deu o caminho. E hoje ele ainda, com 14 anos, ele tem traços, né, com uma baixa autoestima ainda. Então a gente sempre tem que trabalhar isso, mas veio de lá, né? Então a importância desse professor entender e ter estratégias, né? E quando esse professor recebe o diagnóstico, Rô, como que ele tem que proceder? Primeiro, se informar sobre o que é essa condição, sobre quais os sinais que essa criança manifesta ou esse jovem manifesta em sala de aula para a gente poder ajudar. Então precisa ler, precisa estudar, precisa estar com a cabeça aberta e disponível para entender do que se trata.
mas não necessariamente ficar só restrito no diagnóstico, porque a criança e o jovem é muito mais do que aquilo. Então, entender como essa criança ou esse jovem aprende, né, de que forma que ele responde às estratégias de sala de aula, tentar identificar o que ele já faz sozinho, com autonomia, o que ele faz com apoio, né? Ou seja, ele não faz sozinho ainda, mas quando ele tem a sua ajuda, ele consegue. Quando ele tem a ajuda de um colega, ele vai. E até aquilo que ele ainda não faz, para a gente saber o que a gente vai estimular, o que a gente vai trabalhar, porque a gente quer que esse aluno faça, né? Daqui a um tempo, daqui a alguns meses. Então, para professores em especial, eu acho muito importante a gente conhecer os estilos de aprendizagem dos nossos alunos. Como que eles aprendem melhor. Porque, como a gente falou agora há pouco, o TDAH, ele é muito heterogêneo, né? Então, a gente não pode olhar para os critérios diagnósticos e achar que a criança ou o jovem vai apresentar tudo aquilo. Às vezes, não. Às vezes, a demanda é de outra ordem. Às vezes, tem um componente ali emocional, né? Uma baixa autoestima, uma desmotivação. Outras questões, né? Para além das comorbidades, né, Samantha? Porque a gente sabe que, por Sim. exemplo, a dislexia tem uma altíssima comorbidade. Então, são tantas variáveis que se a gente tentar ficar achando só o culpado e não pensar na solução, a gente vai chegar no rótulo, né, que você falou agora há pouco. E a preocupação também, né, no transtorno de déficit de atenção, que tem o TOD, né? Que é um Sim, transtorno difícil de lidar, né? É um transtorno muito. bem difícil e tem que ser bem detalhado, bem olhado essa criança para não criar mais rótulo e mais dores, né? Porque essa criança está trazendo as suas dores. Ele está pedindo Claro, um socorro, ele está sim. pedindo um olhar. Professor, me olha, eu não estou conseguindo me controlar, eu não estou conseguindo entender. E ele não tem essa ideia que ele está causando no meio ambiente, né? É esse Sim. que eu percebo muito pelos meus filhos, essa dor que essa criança, sem ela saber falar, eu estou muito agitado, a criança não vai falar assim, mas ela traz coisas que ela acontece, põe fogo na sala de aula, ou é o mais chato porque não deixa ninguém falar. E aí tem mais rótulo, baixa autoestima. E cadê o aprendizado, né, Rô? Sim, o impacto social também, né? Porque começa a ser visto como chato, ninguém quer sentar perto, não convida para o aniversário. Aí já começam outras questões emocionais, psicológicas, que se um professor estiver bem informado e fizer uma mediação adequada, a gente não precisa ter uma formação em nível superior para isso. A gente tem que ter sensibilidade. A gente tem que olhar o outro ser humano como um ser humano, acolher essa criança. E a gente sabe que é difícil, né? Numa turma muito Sim. numerosa, né? A gente sabe que é uma criança que incomoda, é uma criança que vai exigir muita nossa paciência, né? É uma criança que vai bagunçar o teu plano de aula, enfim. Mas é uma forma dela pedir ajuda. Como você disse, ela não vai chegar e falar, professora, me ajuda, eu não consigo. Ela não vai. Ela nem sabe, né, como falar isso. A gente tem que ter sensibilidade e entender, né, que é um pedido de ajuda e que nós, enquanto adultos e profissionais de educação, especialistas em aprendizagem, é a gente que vai ter que ajudar essa criança. E a gente não Sim. ajuda quando a gente rotula, quando a gente exclui, quando a gente, né, é muito comum, né, eu digo isso porque já fiz, sou professora também, né, da gente às vezes ficar só gritando o nome da criança, pedir para ele parar, para ele sentar, isso não funciona. Então, será que essa é a única estratégia que a gente tem? Será que a gente não pode fazer um combinado com ele, fazer algumas negociações? Porque a gente sabe que ele é muito agitado. O que a gente pode fazer então? Para que ele consiga parar, para que a gente dê um toque para ele, para avisar para ele que o comportamento está excedendo. Porque, óbvio, isso também reflete na convivência dele com as outras crianças e jovens. Então ele quer ajuda. Por mais que pareça que não, às vezes, porque especialmente se é um adolescente, né? Vamos falar a verdade? Adolescente já tem um comportamento, por natureza, de oposição, né? À autoridade. É natural do adolescente. Ou no caso da criança pequena, que às vezes nem tem diagnóstico, mas que é muito agitada. Né? A gente às vezes até se pergunta, será que é um TDAH ou será que ele é muito agitado porque ele é pequeno? Então a gente tem que fazer também esse balanço, tem que ter essa sensibilidade e ir manejando, né, enfim, de uma forma afetiva, responsável, porque a forma como a gente conduz também isso, a gente vai mostrando para as outras crianças como é que eles têm que se comportar com essa criança. Se eles têm que E ser mais como, afetivos ou né? não.
E E como? como? Porque eu vejo muito, é um trabalho diário, tá? Até principalmente para as famílias entenderem tudo isso, que até dentro de casa é um trabalho constante para a família, é cansativo, mas a gente dá estratégia para essa criança, não só não faça, não pode, mas dá um outro, porque ele vai continuar fazendo, né? Sim. Ele vai continuar fazendo aquilo, não é porque ele quer, de repente ele não lembrou ou não prestou atenção, aquilo é um impulso tão natural, né? Então, trocar essa estratégia, né? Não Sim. minimizar, não, sabe? Eu falo que não é ninguém é incapaz, todo mundo aprende no que vai falar, mas é como conduzir essa criança, né? Por isso que a família também tem que estudar, a família também tem que estar parceira dessa escola, porque esse professor também precisa de ajuda, né? Então Claro. família e escola sim tem que estar junto, porque Sim. não é fácil. Aqui a gente ninguém está falando até nenhuma live aqui a gente falou que é fácil, mas é possível, né, Rô? É E muito o possível. cuidado, É, né, dizer o cuidado da gente não reforçar o comportamento que a gente não quer que aconteça, que é muito comum. Então a criança isso. faz uma coisa que desagrada, a gente coloca um holofote naquilo tão grande que no fundo a gente está reforçando, né? E aí naquele momento de explosão a gente quer trazer a estratégia que a gente gostaria, mas já foi. Ele não vai É se atentar, né? É um verdade. momento de crise, por exemplo, então não vai Sim, funcionar. sim. A gente está afirmando o que não é para fazer, né? Sim, E é um trabalho diário, né? Como mãe, é. como professor, né? Porque realmente a trajetória aí é longa, né? Rô, eu fico muito preocupada às vezes, né? Porque a criança normalmente é impulsiva, a criança normalmente é mais agitada, mas esse professor, né? Que está em sala de aula. Como que ele pode ficar atento, né? Eu digo muito sinais, a gente pode falar isso, não sei, mas como que eu tenho que estar atento, né? Para chamar essa família, arrumar alguma estratégia, o que eu tenho que fazer? Como dentro da sala de aula ter atenção para essa criança que possa ser uma criança com uma hipótese diagnóstica de transtorno de déficit de atenção? Primeiro de tudo, conhecer o aluno. Para a gente identificar se ele sempre foi assim, ou então, não, foi agora na volta da pandemia, ou então aconteceu algum evento familiar e agora ele está mais distraído, ou se ele tem já um percurso aí dessa dificuldade. Depois é importante também a gente perceber se é uma criança de risco, ou seja, se já tem algum irmão com diagnóstico ou irmã, se tem alguém na família, se os pais já reportaram alguma situação que a gente tenha que estar alerta. E também observar, né, eu costumo dizer que o professor tem um parâmetro que nenhum clínico tem, que é o coletivo. A gente tem um grupão de crianças de idade próxima e a gente consegue perceber muito facilmente o comportamento esperado para aquela idade. Então, se tem alguma criança que está com um comportamento muito exacerbado, a gente percebe. Você percebe. Né? Você começa a identificar e fala assim, gente, tudo bem, eles são agitados, mas essa criança aqui está excessivamente agitada. Então, a gente tem que olhar a frequência do comportamento, a intensidade e a duração. Porque é isso que vai nos chamar a atenção. E aí, enquanto professores, a gente não pode, né, enfim, de repente nem levantar, a gente não precisa levantar essa hipótese, eu acho que tem. Não, isso é de ordem dos profissionais de saúde que vão avaliar essa criança. Mas o que é importante a gente fazer? Registrar. Registra o que você observa. Coloca lá no seu relatório pedagógico, mesmo daquela criança que é quietinha, porque às vezes o que acontece, especialmente nas meninas, como elas têm o subtipo, às vezes, desatento, elas não incomodam ninguém. São uns amorzinhos. Mas não termina a lição, mas não olha pra você, não concentra. E aí você fala, mas ela é tão boazinha. Registra, isso é importante. Lá na frente, no momento, né, de uma avaliação, se for o caso, o médico, o especialista, o neuropsicólogo vai precisar saber desde quando vem esse comportamento. E aí a informação da escola vai ser muito valiosa. Para a gente identificar ali naquele relatório pedagógico, né? Essa criança tinha algum comportamento assim antes, ela era excessivamente agitada, o professor percebeu alguma coisa. Então, gente, a BNCC já fala de registro, né? Então, registrem.
Não senta na informação, passa a informação para frente. Com muito cuidado, respeito com as famílias, porque às vezes a gente na ânsia fala, não, agora eu assisti as lives da Samantha, já sei o que é TDAH. Vai lá e coloca, eu acho que ele tem TDAH. Cuidado. Muito respeito, né? Verdade. Porque as famílias, não é fácil para um pai ou para uma mãe que idealizou aquele filho perfeito, a gente chegar e falar, olha, ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, né? Isso fere nosso ego. Então tenham empatia com as famílias, abracem as famílias, acolham as famílias e conversem, né? De uma forma respeitosa. Pergunte se em casa também tem esse comportamento. E aí, se for o caso, a gente conversa com a equipe gestora, né? Se for o caso, a gente orienta a família e aí tem alguma conduta que a gente pode encaminhar ou não essa criança. Mas o resumo é registra. Ai, que sonho de professora encontrar assim. É bem diferente da nossa realidade, mas é possível. Vamos Sim. lá que é É para isso que possível. a gente está É lutando. para isso que a gente luta. É trabalhoso, eu volto a dizer, não estou dizendo aqui que não é trabalhoso, mas a família nesse contexto, Rô, como eu percebo assim, a importância, eu falo a importância desse professor no diagnóstico. Ele traz Sim. coisas fundamentais, fundamentais. Rô, eu vou te falar uma coisa muito pessoal, o pessoal aqui sabe, né? Minha filha tem já a hipótese, já tem a idade para fechar o diagnóstico. Por conta da pandemia, eu, em reunião com as profissionais, nós tomamos assim uma decisão em esperar um ano de aula presencial, efetivamente, para a gente ter subsídio da escola, porque a escola ainda, por mais que ela voltou, mas a volta às aulas no começo ainda foi a gente pensar mais no Sim. socioemocional, mais isso, mais a Isso. integração, tudo. Então, assim, agora que as coisas estão começando a voltar num ritmo meio normal. Então, agora que a gente vai ter subsídios da professora para colocar nesse relatório e a gente fechar um diagnóstico. Então, eu prezo muito e eu acho que as famílias têm que prezar muito a educação, a escola e passar informação, porque a escola ela traz um tanto requisito para esse chegar no diagnóstico, né? Eu fico muito triste quando eu vejo a saúde esquecer da educação, porque a Sim. educação é o alicerce dessa criança, quanto a escola esquecer da família. Também é uma Sim. grande tristeza, porque a anamnese da família para esse relatório que você vai fazer, Rô, é essencial. Com certeza. Então, né? Então é uma ligação ali que todo mundo é importante. Sim. E como é bom te escutar, sabe? Quem sabe assim a gente forma, não formar, né? O professor já é formado, mas ele continue a formação dele e entendendo que isso vai fazer bem lá para frente com ou sem diagnóstico por qualquer coisa, qualquer transtorno, Isso, né? isso. Eu ia dizer isso, que você comentou desse ponto de aguardar o diagnóstico, e a gente sabe que o próprio DSM-5 coloca agora para nós que a gente precisa ter uma intervenção prévia antes de fechar o Sim. diagnóstico. Então, professores e professoras que estão nos ouvindo, a gente não precisa esperar diagnóstico, gente. A gente tem que ter sensibilidade. Se você percebeu que a criança tem uma dificuldade, muda a estratégia, oferece uma opção diferente. Você pode dizer, eu não sei, né? E a Samantha vai disponibilizar um monte de materiais, e-books, vai fazer sorteio, né? A gente também nas nossas redes sempre tem, né? Enfim, algumas dicas. Procura. E outra, se você trabalha com crianças de Fundi 1 ou 2, ou até médio, né? Com adolescentes, pergunte para ele. É mais fácil ainda, eles nos dizem. Então não precisa esperar o laudo, porque às vezes a gente espera e fala, não, preciso esperar o laudo. Daí demora, demora, demora. Quando vem aquele relatório de 35 páginas que não traz uma estratégia pedagógica. Ou seja, Não. você esperou, esperou, esperou e tá lá aquele monte de termo técnico, não te dizendo como é que você tem que fazer em sala de aula. Então, bons professores, boas professoras, né, sensíveis às dificuldades do aluno e entendendo que a inclusão, ela é a gente identificar os perfis de aprendizagem e trazer a estratégia que o aluno precisa, a gente não precisa esperar o diagnóstico, o laudo. Não. É claro que para algumas questões, para encaminhar para um serviço de recurso, aí é outra história. Mas na sala de aula comum a gente tem muita coisa que a gente pode fazer.
Muita, o tanto que a gente tem, né, Rô? A escola tem que parar de ficar pedindo muito laudo, porque laudo é da saúde, não é da educação, né? É o que você falou, a própria educação já tem as estratégias. Claro, gente, é casos e casos, né? A gente é muito importante e agrega muito o laudo. Só que o laudo não traz estratégia nenhuma, ela só vai te sinalizar para onde você deve ir, mas não te traz estratégia. Mas escolas e professores, a criança não precisa de laudo para adaptação. Nós temos a norma técnica do MEC 04/2014 que não precisa de laudo. Então, hoje eu estou com uma mãe, até eu atendi agora há pouco ela, por isso que eu até atrasei para entrar. Ela está desesperada, porque ela realmente está, por conta da pandemia, família desempregada, ela não está conseguindo atendimento para continuar o tratamento dela para chegar a um laudo. E a escola não quer aceitar a criança, aceitou a criança, mas não está fazendo adaptações para ela. Então você vê que tristeza de família, você está destruturando, não é só uma criança, é uma família, né? Ela não tem condição nesse momento de continuar a busca do laudo, porque a gente sabe que é caro. E a criança está lá dentro da sala de aula sofrendo. Gente, para que fazer isso com a criança? Para que fazer isso com a família? Claro, vamos fazer estratégia, vamos esquecer. Nesse momento, é por isso que é muito individual, né? É muito Sim, individual as coisas. E o amor, a empatia é tão importante nesse momento de entender que é possível a educação transformar a criança, né? E sim. parar dessa cobrança com a família. Você tem que trazer o laudo, senão eu não faço adaptação. E a gente tem respaldo O... legal, né? Você tem o ECA, você tem a Tem LBI, você tem a lei de 2021, né? Você tem muita a coisa. perspectiva da educação inclusiva. A gente está respaldado. A gente não está dizendo aqui que o laudo não é importante, longe disso. A criança Longe precisa ter disso. laudo, porque é isso que vai mudar o prognóstico da vida dela. Mas a educação inclusiva é isso, né? A educação Isso. inclusiva é para todos, né? A A perspectiva que eu gosto educação muito é. do desenho universal de aprendizagem. A gente precisa eliminar as barreiras do aprendizado para qualquer um, independente se ele tem TEA, TDAH, TOD, não sei. A gente nem tem isso na nossa formação, na pedagogia, na licenciatura, Não. agora que a gente está começando a ter, né? Às vezes É uma um disciplina ou parágrafo. duas é um parágrafo, né? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? A gente escolher Sim, uma sim. profissão, a gente fez uma escolha, foi uma escolha. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar com o coração aberto mesmo, né, para acolher essas crianças, Precisa. essas famílias e buscar informação e conhecimento. Sim, sim. O que que eu faço com um aluno impulsivo na sala de aula? Ah, a gente precisa ajudá-lo a conter essa impulsividade, trazendo mediadores concretos, né? Então funciona muito para as crianças pequenas, né? E dos anos iniciais, a gente trazer reforçador concreto. Então, às vezes, no momento de leitura, fazer um cartãozinho com orelhinha, com boquinha, para sinalizar para ela agora quem vai falar, agora quem vai escutar. Professores dos maiores, às vezes, dizem que utiliza como se fosse cartão de futebol verde, vermelho e amarelo para sinalizar para a criança como uma forma de brincadeira, né? O momento que o comportamento dela está excedendo. Então, são reforçadores concretos que a gente vai ajudando essa criança a se autorregular. É importante trazer rotina e explicitar a rotina, passar a rotina com eles, porque isso diminui a ansiedade. Quando a gente sabe o que esperar, né, isso diminui a nossa impulsividade, nossa ansiedade. E por mais óbvio que seja, você vai na educação infantil, tem a rotininha. No Fundium, nem todos fazem. Só que a criança continua precisando. Um apoio individualizado também é bem importante, né? Às vezes colocar essa criança mais próximo de você para orientar, enfim, né? Para poder auxiliar quando perceber que ela está com um comportamento mais impulsivo, fazer combinados com ela, se ela não consegue ficar muito tempo parada, combinar, não sei, de repente, busca para mim na outra sala, né, um giz, ou então busca um copo de água. A criança precisa de movimento. A gente tem que ter isso muito claro. Não adianta a gente querer que a criança sente 4, 5, 6 horas e fique lá. Não Não vai fica. ficar, gente. Sabe? É guerra perdida, não adianta. Então a gente precisa trazer movimento. Daí é legal pensar em estratégias, principalmente para os menores. Fundo 1, anos iniciais. Estratégias para a gente levantar da cadeira, trabalhar o corpo, né? Estratégias de alfabetização, que a criança bata a palma, levante os braços. Tem tanta coisa bacana para a gente fazer fora da sala de aula, inclusive,
E a pandemia nos abriu Sim, tantas possibilidades para pensar isso, né? Então, se favorece essa criança, por que não? E outra, não sim. favorece só ela, né, gente? Vamos combinar? Que até pra gente é uma Não. delícia? Então, por que não, É. né? A gente precisa pensar nisso. Minha filha ajuda muito ela porque ela é muito impulsiva, né? Por que será, né? A mãe aqui, né? Por que será? Mas assim, o meu controle inibitório é um pouquinho melhor que o dela. Já. Mas assim, a professora põe muito ela para ajudar na sala de aula, sabe? Ela que vai buscar as coisas. Então assim, ela se movimenta. E isso faz bem para ela. Então assim, são estratégias tão simples, né? Aqui vai buscar alguma coisa para a professora, a hora que vê que está agitando, vai beber uma água, né? Ajudar o amigo. Esses movimentos e o ajudar o amigo é uma estratégia, pô, que eu achei muito interessante para minha filha, porque ela revê o conteúdo e ela está se Sim, movimentando, né? Então, sim, assim, mas foi sem querer que descobrimos assim. E olha aí agora tem os ajudantes do amigo na sala de aula, ajuda todo mundo, né? Isso sim. movimenta a sala. E é bem o que você falou, né? Eles não conseguem mesmo. O meu filho, ele na pandemia, que tá com 14, né? Ele teve um sofrimento grande no começo, né? Desse sentar e ficar olhando para a tela. Até que a gente teve uma estratégia de comprar um fone para ele sem fio, para ele andar e escutava a aula. Nossa, que E isso incrível. se deu super bem. Mas assim, foi uma estratégia sem querer que a gente arrumou. Então, Uhum. assim, ele na sala que ele estava estudando em casa, ele tinha movimento, porque era difícil para ele 4, 5 horas sentado, né? Então, Sim. assim, o que vale é o feeling do professor, é o feeling da família, não é, Rô? Eliminar as barreiras do aprendizado. É isso. Eliminar as barreiras, é isso, gente. É fone sem fio, vai ser fone sem fio, né? E claro também, né? A gente tem que pensar numa outra barreira do aprendizado, que é o preconceito, a questão social, né? Então também combinar e negociar com essa criança. Olha, você é meu ajudante hoje, amanhã, né? Eu vou te dar aqueles sinais que eu te falei para você ir aos pouquinhos aprendendo a lidar com esse comportamento, que amanhã vai ser outra criança. Porque senão você todo dia faz aquela criança de ajudante e os outros Então, vão começar, né, a ficar com raiva, vão começar a falar, mas só ele. Então, olha que legal, a gente vai trabalhando as questões próprias, né, que o transtorno traz como uma dificuldade, que é uma regulação, e também as questões socioemocionais, dessa criança aprender, esperar a vez dela. Olha, a gente combinou, né, você foi meu ajudante hoje, você pode vir a ser amanhã de novo, mas hoje é outra criança. E aí, isso que você falou, ela não pode sair hoje da sala para buscar água, mas ela pode ajudar o amigo. Ela pode se movimentar, ela pode ter algum objeto que ela manipula, porque às vezes é isso, né? Ela precisa liberar aquela carga, às vezes ela vai ficar apertando a sim, caneta, ela vai ficar balançando o pé. eu eu aperto a caneta, ó, E se a para gente se incomoda falar até com isso, porque tem professor que se incomoda até com isso. até com isso. Precisa. Eu tive alunos no ensino superior que levavam aqueles coraçãozinhos de apertar, de doar Sim, sangue, e bolinha. ficava apertando o tempo inteiro. Ela falou, professora, eu preciso disso, não, eu não consigo focar na aula. Poxa, pois então, aperte o coração aí, o tanto que quiser, né? É isso que Aqueles vai te fazer poppets é focar? bom. A minha Popt, filha, eu dei verdade, poppet. O poppet parece saco verdade. bolha. Da minha época era saco bolha, É, gente. na Eu minha também. adorava. Mas Verdade. como a gente tem que ajudar essa criança, eu percebo ajudar esse adolescente, estou dizendo por mim, porque eu por sem querer, porque na minha época eu sou formada no magistério, então imagina, eu estou com quase 50 anos, não tinha muito isso, se falar de transtorno, se falar disso. Então eu tive bons professores que de alguma forma me deu subsídios para ir embora, né? Mesmo não sendo a melhor aluna, mas eu fui embora porque eu sou muito esforçada. Mas hoje eu tenho estratégias sem querer que eu na faculdade eu consigo. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho uma caneta na mão. E essa caneta, ó, é cheia de coisinha para apertar. Então, então são estratégias, e aí quando eu quero prestar muita atenção, eu tenho que fazer isso.
ou eu tenho que escrever o que você fala. Só que são estratégias que alguém lá atrás me ajudou a desenvolver. Então, a importância, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Então, meus filhos também, mas ele precisa de grandes professores, educadores, que faz ele ter essa estratégia, né? Porque ele vai Sim. trabalhar um dia, ter que escutar o patrão ou o seu patrão, e ter estratégia. Porque de alguma Sim. forma a gente tem que descobrir. É legal isso? Pô, super legal, porque eu achei uma estratégia para aprender. E Então por é que não isso a que a gente não gente. ensinar as boas estratégias, né? Ao invés de deixar cada um reinventar a roda, não é? A gente É pode ensinar as verdade. boas estratégias. Imagina a pessoa ter que descobrir que se ela aperta a caneta, ela fica legal, né? Ela consegue concentrar. Se de repente isso for algo que não é um problema na sala de aula, eu tive um aluno Sim. que ele sentava em cima dos pés, ele não sentava assim com o bumbum na cadeira, ele colocava os pés na universidade. E daí eu perguntei, né, mas por que você senta assim? Ele falou, pô, eu tenho TDAH. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, né? Tá incomodando alguém? Não? Ok, senta do jeito que for. Você vai conseguir assistir a aula? Sim, vou. Por que eu vou encasquetar com algo que não tá interferindo em nada, no desempenho de ninguém? Ou então, às vezes, É. ele levantava e ia pro fundo da sala e ficava em pé. Ah, eu preciso levantar. Ótimo. Levante, levante. É uma estratégia que ele já descobriu que funciona. Para que eu vou discutir com ele e falar, não, senta aqui, ó. Você tem que sentar igual todo mundo, É né? É perfeita essa complicado. estratégia, sabia? Porque o meu filho, para voltar a adaptar a aula presencial depois da pandemia, foi muito. O protocolo, né? Sentar na frente do professor, fora da porta, fora da janela, por causa de distratores, é isso que se lê muito. Só que é a sensibilidade do professor. Ele começou a ficar com falta de ar, porque ele não conseguia ficar lá. Ele foi para o fundo. E tudo bem, ele tá tudo bem, ele anda, ele mexe nas coisas dele, não atrapalha ninguém. Mas quando o professor pergunta para ele, o tanto, Rô, os professores, ele teve um desenvolvimento muito grande na parte acadêmica, mas emocional a gente está tratando bem ainda. Por questões de pandemia, outras questões. Mas ele não estuda muito para a prova e tira nota. Então, porque ele descobriu estratégia para ele aprender. Então, não Sim, significa que ele vai ler, estudar 5 horas e ele vai tirar 10. Às vezes, se ele pega uma boa aula, que ele se movimenta e presta atenção, ele tira boas notas, que eu não ligo para nota, mas ele tira boas notas, porque ele achou uma sim. estratégia de aprender. Então, a gente tem que parar dessa coisa de você tem que estudar semana de prova, que eu odeio semana de prova, mas eu não sei porque a gente não é avaliado todo dia. Por que tem que se ter semana de prova? Mas tudo bem, o sistema quer assim, vamos lá, mas dê estratégia para essa criança, né? E o Rô, eu queria que você falasse um pouco, a gente está falando tanto de estratégia, que, que estratégias são essas que eu posso utilizar, né, de forma geral? Claro que a gente tem que pensar no indivíduo, singular, enfim, que a gente pode, em geral, utilizar na sala de aula. Bom, se a gente tem uma criança com TDAH ou criança que às vezes não tem diagnóstico, mas é desatenta, se perde facilmente, a gente pode fazer leitura junto com ela, a gente pode fracionar a atividade. E é uma coisa assim tão interessante que às vezes eu vejo no primeiro aninho, a criança tem 6 anos, o enunciado é na lousa inteira. Você fala, gente, não tem memória de trabalho que suporte. Fraciona isso, né? Reduz, não tem necessidade de, nesse momento, fazer algo tão extenso. Ensinar o passo a passo. Eu tinha uma criança que eu atendia que ele resolvia problema de matemática, aqueles probleminhas que tinha mais de uma conta, ele resolvia uma e achava que estava abalando, tinha acabado. E a gente, não, vamos pro passo a passo. Passo 1, leitura. Passo 2, você vai grifar com marca-texto. Que conta que você vai fazer? É subtração? É soma? Passo 3, e aí tinha o passo a passo. Resolver as duas continhas. E por último, que é bem importante, vai olhar para ver se está tudo certo, né? Se você fez corretamente. Então, essa etapa da revisão, que é o automonitoramento, que eles também não têm. Então, se você tem o passo a passo, né, você vai de um por um, faz o um, depois você se preocupa com o dois, aos pouquinhos eles vão automatizando. É mais lento que os demais e tudo bem. Mas você está ensinando uma boa estratégia para ele que ele vai levar para a vida. Ele não vai precisar de lá no Enem, no vestibular, né, pensar em estratégias que ele vai ter que desenvolver na hora. Não, ele já foi ensinado
que ele pode fazer um passo a passo, que ele pode gravar, enfim, circular a palavrinha-chave, que ele vai identificar que continha que é, enfim. E com isso ele vai aos pouquinhos automatizando, né? Essa criança, esse jovem com TDAH, ele tem plena capacidade de automatizar essas estratégias. Basta que a gente ensine e que a gente persevere, porque é mais difícil para eles. Então tem que ter paciência, perseverar. E outra coisa bem importante, sempre motivar, elogiar. Eles precisam muito disso, né? Para a autoconfiança fortalecer. Não pode esquecer disso. Rose, e a avaliação? A avaliação também pode ser adaptada. Eu costumo pensar assim, né? Conhecendo essa criança, esse jovem, teu aluno, teu filho, né? Qual é o impacto, né, dos sintomas, da manifestação do TDAH? Ele precisa de uma avaliação adaptada? Então adapte, né? Se for o caso, o que a gente pode fazer? Às vezes reduzir o enunciado, não fazer prova com pegadinha, que a gente ama, né? A professora ama, não fazer prova com pegadinha, fazer a leitura junto com eles. Gente, eu fazia a leitura com os meus alunos da graduação e tudo bem. Você faz a leitura, tudo. E aí você certifica. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam o que é para fazer? Porque daí eles não se perdem, né, no enunciado. Se for o caso, combinar um tempo a mais de prova. Combinar com eles todos, não só quem tem TDAH, né? De fazer uma revisão. Ah, terminou o tempo da prova. Vocês têm 5 minutinhos para olhar se preencheram o gabarito certinho. Dá uma conferida nas respostas. Isso é bem importante também. E outra, né, que eu acho assim fundamental, a gente está um pouco longe disso ainda, mas você falou agora há pouco, né? Mudar um pouco a forma de avaliar. Conhecimento é conhecimento, gente. Não é só escrito, todo mundo quietinho, em silêncio, olhando para frente, né? Conhecimento é conhecimento. Se a gente conseguir avançar, né, nessa consciência de que a gente pode fazer uma avaliação de outros formatos, né, de repente uma avaliação por, sei lá, uma maquete, uma dramatização, algo que esse aluno fale oralmente, não sei, né? O professor é muito criativo, a gente não precisa ficar aqui dando dicas de avaliação, a gente pode ver, e claro, a gente sabe que tem um sistema, que tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento, né, para poder corresponder. Mas existem outros modelos de escola de avaliação, a gente pode começar a se inspirar também, isso vai ser muito bom para todos os alunos, especialmente para quem tem TDAH. Ai, olha, é um sonho. E tudo isso é um sonho. É um Só que é sonho. possível. Sabe por que é possível? Porque a gente consegue fazer. E porque Sabe, tem escola que faz, tem professor que tem, faz. eu tenho uma parceria, né, muito grande na escola dos meus filhos. Gente, é fácil, não é? É uma coisa construída, né? É um bom casamento, né? Temos divergências, tem problemas, né? Só que assim, um vai construindo o outro, né? Tem estratégia, a gente descobriu assim, estratégias maravilhosas, né? Que está servindo para todo mundo. Por que uma prova tão extensa no mesmo dia? Sabe? Dividiu a prova para todos, né? Em fração, olha, de manhã a gente vai fazer a prova X. Tantas perguntas, à tarde vai fazer tantas, né? E o sistema de avaliação que eu fico muito preocupada, né, com as escolas, nesse sentido, a gente pode ser avaliado no todo, porque a gente só está sendo avaliado no que lê e no que escreve, né? Então, infelizmente, as crianças, eu digo, meu filho tem, além do transtorno de déficit de atenção, ele tem a dislexia, que isso é um peso grande para ele na vida acadêmica, nesse padrão, né? Porque tirando esse padrão, ele é brilhante, ele é até mais que os outros, né? Então, a criança com dislexia, que eu não posso me falar muito, porque aí eu começo a falar, né? Eu ponho a primeira e vou embora quando se fala em dislexia, mas são crianças brilhantes, mas eles não funcionam no padrão. A partir do momento que você tira esse padrão, que todo mundo fala, eles são brilhantes, comuns dentro de uma sala de aula. Então, professores, vamos sair da caixa, né? Quanto talento está escondido, né? Quanto talento escondido, a gente fica só leitura escrita e cálculo, leitura escrita e cálculo. E você tem dançarinos, você tem músicos, você tem engenheiros, arquitetos escondidos ali, enfim, muitas coisas. Sabe sobre a avaliação que eu lembrei agora também bem importante? Que às vezes a gente dá a opção da criança fazer fora da sala.
para evitar Sim, estímulos distratores. sim, E pode até ser uma boa estratégia, mas a minha sugestão é converse com ela antes. Porque uma sim. vez eu fiquei toda feliz que eu fui na escola, conversei e eles autorizaram minha paciente fazer. E eu cheguei toda feliz para ela. Falei, olha que maravilha, você vai fazer em outra sala. Ela falou, não vou. Eu falei, como não vai? Né? Eu lutei por isso. Ela falou, não vou. O menino que eu gosto vai perceber que eu sou burra. Os meus amigos vão ver que eu sou diferente. Então, olha né, faltou sensibilidade minha, mas às vezes o impacto emocional é tão importante para eles que, né, não vai ser uma boa. Então, pergunte para ele, pergunte para ela. Nada vai ser tão assertivo quanto a gente saber a opinião deles. Afinal, é sobre eles, né? Sobre elas. É, Então, mas converse. você falou uma coisa muito real, porque na sala do meu filho tem duas crianças com dislexia. Chega na hora da prova, o meu filho fica felicíssimo, né, que tem alguém para ler, enfim, ele é muito bem resolvido. Mas ele tem um amigo que não aceita ler dor. Então, é um trabalho que a família faz, grande, o professor também, né, com alguma sensibilidade, alguma estratégia, que aí eu não sei, né, muito individual dele, mas o meu filho comenta, né, eu sei isso porque meu filho comenta. Ah, meu amigo não é ledor, não, eu não tô nem aí, eu adoro ledor, né, então, realmente, né, a gente tem que perguntar mesmo o Perguntar. que, né, O que para eles funciona, né? o que para eles funciona. Rose, eu ficaria assim umas 5 horas com você, porque é tão gostoso falar com você Para e mim fora também. que você tem assim uma bagagem, menina, que nossa, que Deus abençoe, sabe? Para multiplicar quanto mais isso tudo. Eu queria, eu sou apaixonada, eu quero mostrar o seu livro, né? Mas eu queria, esse seu livro, minha filha, ó, é da Rose. Minha filha, essa história eu não te contei. Minha filha levou para a escola, né? E todos olharam, aí a professora acabou lendo, porque ela fez a professora ler para todo mundo. Então, tudo bem não ser igual. Eu achei muito legal a observação da minha filha perante os outros amigos, que você fala, né? Ó, tudo bem não ser igual. Cada um é único e especial. Ela veio falar para mim que ela é especial. Então, outros amigos, porque ela tem outros amigos de inclusão dentro da sala de aula, e aí descobriram que na escola tinha crianças especiais. E eu achei tão importante para ela, né, que ela está nesse processo, ela sabe a dificuldade toda dela, que ela tá no quarto ano, né? 2 anos de pandemia, ela está no quarto ano. Todo mundo muito imaturo, mas a importância da gente trabalhar as diferenças em sala de aula. Sim. Como dar essa estrutura, vamos dizer, para minha filha que está recebendo um diagnóstico que vai levar para sua vida acadêmica Sim, bem, porque ela entendeu que todos nós somos especiais, né? E ela é mais porque ela tem alguma coisa. Que ela é ótima, né? Super bem resolvida. mas, mas assim, como essa reflexão falta nas escolas, gente? Pelo amor de Deus, é isso que eu queria, né, falar para você e queria assim te agradecer demais, né, esse trabalho que você fez aqui, apaixonada por esse livro, depois você vai falar dele. E como falta isso, esse trabalho de conscientização na escola, né? Porque a gente tem aqui Instagram, tem cursos, mas a gente precisa informar quem é mais importante, é as crianças. Não é, sim, Rô? sim. E é aquela coisa, né? A gente fala que a gente é tudo igual. A gente não é. A gente é diverso e essa é a beleza da vida. Que graça teria a gente ser igual, né? E acho que isso é bacana, assim, eu escrevi muito pensando nas crianças que têm alguma dificuldade, transtorno, pela vivência que eu tenho aqui na minha casa, com as crianças que frequentam a minha casa, as amigas da minha filha. E eu falei, gente, eu preciso levar uma mensagem para essas crianças, né? Que não, elas não se resumem a isso. Eu acho lindo quando você fala que seus filhos são bem resolvidos e isso é o nosso grande sonho. Que isso não seja um tabu para as famílias, para as crianças,
E que tudo bem, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH, o outro não tem nada, mas é desatento igual, o outro é mais bagunceiro, e tá tudo certo, né? Mas por que isso tem que ser um problema? Isso fere as pessoas. Isso fere a criança desde pequena, ela cresce se sentindo diferente, ela cresce, né, se isolando, ela depois na adolescência vai querer, né, enfim, buscar o grupinho dela e às vezes vai atrás, né, de aceitação, começa a fazer coisa errada porque quer ser aceita. E por que tem que ter tanto sofrimento, né? Cada um tem uma beleza. Que às vezes não é, ela é muito inteligente, tá bom, ela pode ter outra beleza, ela é uma boa amiga, ela canta muito bem, ela é muito acolhedora, são tantas, né, virtudes que a gente tem. Não é só saber ler, escrever e calcular que vai nos definir, Não, né? Tem tanta não. coisa além disso. Por isso que diagnóstico não é destino, né? Não, é bússola, como diz uma amiga minha, Cíntia Catelão, uma Sim, psicóloga. Ela fala que é bússola. sim. Adoro a colocação dela. Pô, infelizmente, assim, a gente está acabando. Então, assim, eu queria que você deixasse, assim, falar, onde eu encontro, falar para as pessoas esse livro lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonada. E, gente, além de tudo, ó, olha isso aqui. Eu peguei para mim, tá? Porque minha filha roubou. Mas olha que lindo, gente, sou apaixonada. Aonde nós encontramos tem já, tá na venda. Tudo lá no seu Instagram tem. Sim, tem em qualquer livraria, na Amazon, Saraiva, Submarino, enfim, está disponível em vários locais para Tá. venda. E quem é professor ou professora, a gente desenvolveu um manual de estratégias para trabalhar essas questões socioemocionais e de literacia, e é um download gratuito. Vocês podem encontrar no meu canal do Instagram ou na editora, que chama Saíra. Então, lá também no Instagram deles tem esse manual, vocês podem baixar, com dicas e orientações de como trabalhar habilidades socioemocionais, literacia e numeracia com as crianças. Me fala o Instagram que já estão pedindo. O meu é Roselaine Pontes de Almeida, então, @Roselaine Pontes de Almeida, e da editora é @Saíra Editorial. Saíra Editorial. Então, assim, no final da live vai estar gravado a live e embaixo vai estar o Instagram da Rô. Aí vocês clicam lá na biografia tem tudo. Que eu já entrei lá e eu vi. Então, na biografia, acha Rô, acha livro, porque não tem como, de repente, não conseguem marcar aqui, acha Rô. Rô, por favor, deixe uma mensagem aí para as pessoas e assim, gratidão, né? Tô sem nem palavra para agradecer. Eu que agradeço. Eu gosto muito de estar com você, eu adoro os teus projetos e muita gente nos acompanhando. Agradecer o pessoal que ficou até agora, quem entrou aqui ficou um pouquinho. E eu acho que pensar TDAH, pensar educação, pensar inclusão, é a gente pensar em ser humano, né? E a gente pensar em respeito, em amor ao próximo, em acolhimento, olhar para a criança e para o jovem, para além do diagnóstico, né? Aquilo não resume a pessoa, então eu acho que enxergar aquela criança ou aquele jovem como isso, como uma criança ou como um jovem. E cada um deles tem as suas dificuldades, peculiaridades, né? E não se ater só às dificuldades que eles têm, mas eles têm muito potencial também. E nessa caminhada a gente vai aprendendo com as famílias, com os professores, com a própria criança. Então, estar aberto, né, para aprender, buscar conhecimento e levar essa bandeira para frente, né, Samantha, que é mais importante. Sim, sim. E buscar, gente, buscar informação. A informação não para. A ciência não para, graças a Deus. Grandes Verdade. pesquisas tem. Então, assim, a gente tem que buscar, buscar, buscar. Então, assim, obrigada, Rô, tá? Sobre o sorteio, as autoras do livro autorizou eu disponibilizar para todos os aniversariantes do mês. Então, me chama lá no direct, quem tiver aqui. Aí eu vou passar o e-book, os 2 e-books que eu publiquei lá, para todo mundo que faz aniversário esse mês, tá bom? Ó, que coisa gostosa. Tinha me dado Já me 4. incluí nisso, já me Já, incluí. já vou passar todos. É muito bom, viu? Muito. As estratégias de matemática da Ana Maria Antunes é sensacional. E outra coisa que eu ia dizer, amanhã temos as 2 últimas lives. Às 5 horas, sobre o direito, com uma advogada, sobre o transtorno de déficit de atenção. E o Dr. Clay
maravilhoso, que eu sou fã número um, Dr. Clay e a Lu, falando os mitos e verdades do nosso transtorno de déficit de atenção. E aí terminamos. E então, Rô, que Deus abençoe sua vida, sua Amém. família, Nós todos. sua filha linda. Eu falo nossa, porque Obrigada. nossa, eu vontade de apertar ela. E que Deus abençoe. Sigam a Rô, gente. Sigam, que lá tem muita coisa boa. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Boa gente. noite. Amém. Você também. Boa noite. Obrigada a todo mundo.